todo o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais uma oportunidade de poder estar reunido com os irmãos, né? E, na verdade, nós confundimos a parede com a igreja. A igreja somos nós, mas nós reunidos se torna uma comunidade, né? Que vai glorificar e exaltar o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero ler com os irmãos aqui, capítulo 17 de 1 Reis. Vamos fazer uma leitura rápida. Em seguida os irmãos vão se assentar em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo de número 17, versículo 1. Nos diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está de frente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Podem sentar em nome do Senhor. Glória a Jesus. Estamos aqui, irmãos, diante da palavra do Senhor. Observe que o Senhor, a Bíblia diz assim, que Deus escolheu as coisas que não são, para aniquilar as que são. Escolheu as coisas vis e desprezíveis, para poder colocar em confusão aquilo que parece ser alguma coisa. Inclusive, na sua pregação, o Senhor Deus, ele disse assim, que os sãos não precisa de médico, mas sim os doentes. E a pessoa, às vezes ele pensa assim: eu vou orar bastante, eu vou jejuar, eu vou me santificar, eu vou separar e vou crescer. Mas não é assim que funciona. Com Deus é o contrário. Quanto mais a pessoa jejuma, quanto mais a pessoa ora, a pessoa vai diminuindo e vai enfraquecendo. E Jesus disse assim, falou para Paulo, falou que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Para que ninguém se glorie, para que ninguém sinta: olha, isso aconteceu por minha causa, isso aconteceu porque eu jejuei, isso aconteceu porque eu orei, isso aconteceu porque eu consagrei, eu separei. Não. Olha o que aconteceu com Abraão, lá na terra de Ur dos Caldeus. Jesus olhou para dentro dele e falou assim: ó, sai da tua terra e do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar ainda. Imagina, quando ele deu essa notícia para a família falou: tá doido, sair daqui para o deserto, sair de um lugar aconchegante, todo mundo comendo, todo mundo bebendo, todo mundo feliz aqui, no meio da família, e sair para o deserto, para um lugar que nem ele sabe onde é ainda. E aqui estamos vendo a palavra do Senhor falando a respeito de Elias, um profeta de Deus, o tisbita. Ele era da tribo de Gileade. E
a Bíblia não fala a respeito da sua parentela, do seu pai, da sua mãe, mas diz que ele era da tribo de Gileade. E Deus separou ele para o ministério e comissionou ele para uma missão muito grande. Veja, irmãos, que profetizar para os irmãos é uma coisa simples, né? Porque eu vejo os irmãos aqui, falo com os irmãos, daqui a pouco os irmãos não me vê mais, né? Mas não. Aqui Deus levantou ele para profetizar para um monarca, para um rei que havia se afastado do caminho do Senhor. Ele então se apresenta diante do rei e diz assim: olha, não haverá nem chuva e nem orvalho na terra, senão segundo a minha palavra. Olha, que confiança. E ele falou: em cuja, segundo o Senhor dos Exércitos, a palavra do Senhor dos Exércitos, em cuja presença eu estou. Ou seja, olha, eu estou com ele está comigo aqui. Ó. E na verdade essa palavra que está saindo da minha boca não é minha, mas é ele que está falando na minha boca, dizendo que ele está cerrando o céu para não ter nem chuva e nem orvalho. E Deus olhou para ele e falou assim: tem crédito comigo. Pode parar o céu e para tudo, não chove e também não cai orvalho. E às vezes nós vemos por aí o profeta parar um culto, irmãos. Dura coisa é parar um culto em que o Senhor Jesus está falando nele. Eu já vi isso. Certa vez eu estava dando estudo bíblico e um camarada que era o pastor, ele chegou na frente do púlpito, parou aquele culto maravilhoso e começou a gritar na frente da igreja, dizendo que não tinha sangue de barata, não. E que ele resolvia no braço o negócio. Aí eu parei a ministração, fiquei esperando ele terminar. Quando ele terminou tudo que ele tinha que falar, ele saiu, nós continuamos. Irmãos, não demorou meia hora. Tinha umas 40 pessoas querendo, cada um sair com um pedaço dele na mão. Aí mandou chamar nós lá na igreja para orar por ele. E o negócio pegando fogo, sabe? A gente estava naquela calma, igual Jesus, o barco cheio d'água e Jesus bem tranquilo. A gente estava bem tranquilo. Porque o crente é assim. O mundo está esfarelando, está acabando, e ele está tranquilo, em paz, porque ele tem um lugar diante do Senhor, ele tem esperança, ele tem confiança. Quando nós vemos um crente muito desesperado, é porque ele não tem confiança em Deus. Porque a Bíblia diz assim, que aqueles que confiam no Senhor, eles não se desesperam. Ele faz aquela oração dele e confia, e fala: vai acontecer. Até no último momento, vai acontecer. E se não acontecer, fala: foi porque ele não quis. Lembra de Davi, quando ele fez aquele jejum de 7 dias para Deus não matar o filho dele? 7 dias trancado. Aí Deus recolheu o menino, aí ele saiu, tomou banho, não murmurou, não reclamou contra Deus, não falou nada, e continuou a caminhada com a mesma confiança em Deus, e reconhecendo a sua fraqueza. E Elias, depois que ele profetizou, o mesmo Deus que toma as fraquezas dele, agora cuida dele. Aí ele vai para o ribeiro de Querite, conforme o Senhor mandou ele, e era um homem que tinha uma comunhão tão grande, irmãos, que ele estava orando no monte e ele saía para outro. Deus tomava ele do monte e levava ele para outro monte. Deus mudava ele, a posição geográfica dele, conforme Deus queria usar ele. Eu tive em Minas, em Governador Valadares, isso foi em 2003, 2002, mais ou menos, e estava um desemprego muito grande, os irmãos oravam bastante, as igrejas lá terminavam 11 horas da noite, 11h30, terminava o culto. E era fogo puro mesmo o culto. Aí os irmãos iam para o monte orar. Subiram 3 irmãos para orar no monte, e chegou lá, só amanheceu 2 no lugar onde eles oravam. Aí procurou, o outro procurou, não achou, foi embora para casa.
Aí quando foi depois da 1h da tarde, chegou o outro lá. E falou, irmão, cadê? Onde você estava? Que nós te procuramos. Irmãos, eu não sei. Eu estava orando com os irmãos lá, de repente eu fui parar em tal lugar, em outra cidade, em outro monte. Ele estava. E aos irmãos que estavam orando lá no outro monte, é que deu dinheiro para ele vir de ônibus embora. Porque Deus transladou ele de um lugar para o outro. E Deus não mudou, Deus faz isso. Segundo a vontade dele. E Elias então foi para o ribeiro, conforme a palavra do Senhor. Chegando ali, o ribeiro secou. Mas enquanto o ribeiro estava correndo, Deus mandava os corvos levar para ele pão e carne de manhã. E pão e carne de tardezinha, já anoitecendo. E ele bebia da água do ribeiro. E eu não sei de onde que vinha esses pão e essa carne. Não sei se era do palácio do rei, eu sei que os passarinhos iam lá e a chave trazia. Porque quando Deus manda, eles fazem. Por que o nome dele é Senhor dos Exércitos? Porque ele domina sobre todos os exércitos. Exército de vento, exército de passarinho, exército de animais, exército de homens, exército de estrela, exército dos planetas. Ele é que domina e tem domínio. Por isso que ele é Senhor dos exércitos. Ele não é Senhor de um exército só. Ele é Senhor de todos os exércitos que existem. Então tudo está no domínio dele. Mas chegando o tempo, esse ribeiro também secou. Então veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, sai daqui e vai até Serepta, onde tem lá uma viúva. E eu ordenei, olha, imagina, se ele não é um homem de autoridade, um Deus de autoridade. Eu ordenei que uma viúva te sustente, no meio da sequidão. E ele não duvidou da palavra do Senhor e foi. Chegando lá, ele para no lugar e a viúva vem vindo ao encontro dele. Catando uns cavacos de lenha no chão. E ele olhou para ela e falou assim, traz para mim um pouco de comida lá e um pouco de água. Ela pegou e falou, olha meu senhor, aqui eu não tenho senão só um punhado de farinha e um pouquinho de azeite ali. Eu vim buscar 2 cavacos de lenha aqui para fazer um bolo, para me comer com meu filho e morrer. Porque ia morrer mesmo. Mas ali chegou um que serviu o príncipe da vida. Aí ele disse, muito bem, você não mentiu não. Você falou a verdade. Mas faz o seguinte, vai lá e faz um bolo pequeno para mim. E traz um pouquinho de água para mim. Faz primeiro para mim. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, que a farinha não vai faltar e nem o azeite, enquanto Deus não mandar chuva na terra. E tem pessoas que ele tem medo de dar aquilo que ele tem, falando, não vou dar não. Irmãos, eu já saí a pé e voltar de carro. E já saí de carro também e voltar a pé, porque Deus falou assim, pode largar o carro. Aí eu largar e ir embora a pé para casa, glorificando a Deus e chorando no trem. E o povo perguntando para mim, por que você está chorando? Achando que eu estava triste, eu era feliz e alegre, cheio da glória de Deus. E depois desse dia eu nunca mais andei a pé. Nunca mais. E fiz prova com Deus, irmãos. Às vezes eu saía daqui na Vergueira, aqui para ir para a casa de detenção de São Paulo, para pregar o evangelho, aí aquela garoa, o ponto de ônibus cheio, aí eu cheguei assim e parei com a minha Bíblia assim, fora do ponto de ônibus, estou lá na frente assim, de repente veio vindo aquele carro, quando o Vectra era o carro né? Aí chegou aquele carrão novo, né? Encostou dando seta, e baixou o vidro, falou, irmão, Pai do Senhor, eu falei, amém. Para onde o irmão está indo? Eu falei, estou indo lá para a casa de detenção de São Paulo, já ia saindo, né? Ele falou, não, entra aqui que eu estou indo para lá também. E eu fui para lá. Aí entrei, preguei o evangelho, foi uma maravilha. Aí saí, quando eu saí, ele estava me esperando, porque ele foi na penitenciária do lado. Aí foi lá, me pagou o almoço, porque eu não tinha dinheiro, me pagou o almoço e me trouxe de volta. E quando chegou em casa, na porta de casa, que ele parou no mesmo lugar, ele enfiou a mão no porta-luva e me deu uma gravata ainda, para me colocar a gravata. E Elias
continuou na casa daquela mulher comendo e bebendo. Até que chegou o dia, aproximadamente 3 anos e meio, o Senhor falou, vai e se apresenta a Acabe. Ele foi. Chegando lá, ele encontra com Obadias, que era um servo de Deus, temente a Deus, que havia escondido 100 profetas dentro de uma caverna e tinha alimentado eles com pão e água, porque era uma perseguição muito grande. E Elias era o instrutor dos profetas. Então, na mente de Acabe, na mente dos profetas lá de Jezabel, o culpado era a linhagem dos profetas de Elias. Então, houve uma perseguição contra eles, mas eles foram escondidos e foram também alimentados. E então, Elias se encontra com esse homem e fala com ele, vai e diz ao teu senhor Acabe que hoje eu me apresento a ele. Ele disse, de maneira nenhuma, será que você não tem compaixão de mim? Você não ficou sabendo do que eu fiz com os profetas, que eles foram perseguidos, e eu coloquei eles dentro da caverna e alimentei eles com pão e água, e guardei eles. Agora, uma maldade dessa, porque o Espírito do Senhor pode te tomar daqui, te levar, sei lá para onde que você vai, porque não teve reino aqui nesse lugar, que o rei não te procurou. E juramentou o reino, falou assim, nós achar, vocês vão pagar com a vida. E não te achou em lugar nenhum. Agora eu chego e falo para o rei, ó, eu encontrei Elias, ele está ali, aí chega aqui, não está, ele vai me matar. Elias falou, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que hoje eu vou me apresentar a ele. Aí ele foi, avisou para Acabe, Acabe, quando chegou, falou para ele assim, és tu perturbador de Israel? Ele disse, não. Antes você e a tua casa têm perturbado a Israel. Uma liderança, irmãos, quando sai da presença de Deus, é um estrago muito grande. A liderança do lar, por exemplo, é o marido e a mulher. Eles são o esteio da casa. Se esse esteio se ruir, a casa cai sobre os filhos. Os filhos não têm culpa, mas a casa cai sobre os filhos. Isso nós temos visto com nossos olhos lá dentro do presídio. Você chega lá e pergunta, por que você veio parar aqui? Ah, meu pai separou da minha mãe, arrumou minha madrasta e dava mais atenção para ela. Eu peguei e saí para a rua e fui fazer coisa errada e vim parar aqui. Aí pergunta para o outro, por que você veio parar aqui? Ah, porque minha mãe separou do meu pai, aí arrumou um padrasto, ele me batia, eu saí para a rua. E mexeu psicologicamente. Olha, meu pai e minha mãe morreu, a casa caiu sobre mim. Isso acontece lá. E Elias, cheio do poder de Deus, falou assim, até quando cocheareis em 2 pensamentos? Vai lá e chama todos os profetas de Azera e os profetas de Baal. São 850 no total. Vamos subir com eles no monte Carmelo. E chegando lá no monte, nós vamos colocar lá um holocausto lá. Para Deus. Eles vão colocar para o Deus deles, eu coloco para o meu Deus. E ninguém vai pôr fogo no negócio. Entendeu? Porque o fogo de Deus é a confirmação de que Deus está aprovando o negócio. E nós vamos fazer assim. Colocou a vida dele em risco. A água era ouro em Israel. Não tinha água. De forma nenhuma. E então Acabe foi e reuniu todos os profetas de Baal, os de Acera, subiram para o monte. Imagina, eu acho que se desmaiasse alguém não caía, de tanta gente que tinha. Era gente demais, que estava reunido naquele lugar naquele dia. E Elias falou, até quando vocês vão cochear em 2 pensamentos? Se Baal é Deus, segue ele. Se a Baal responder aqui hoje, vocês vão seguir ele. Mas se o Senhor responder, vocês vão seguir o Senhor. Ou vocês não estão entendendo que Deus voltou o coração contra vocês. Aquele coração amoroso que cuidava de vocês, que estava andando junto com vocês. Ele voltou para trás o coração. O sentimento dele é outro. Se vocês não voltar para ele hoje. E então os profetas de Baal
Começaram às 6 horas da manhã e começaram. Fizeram o seu sacrifício, cortaram lá seus negócios, colocaram lá em cima do altar deles e começaram a pular e gritar, e quando dei meio-dia mais ou menos, começaram a se cortar e derramar sangue próprio. E gritava: Baal, responde-nos. Mas naquele dia, os anjos de Deus desceu em peso em Israel e subjugou os demônios. Porque Baal, os demônios faziam coisas grandes para eles acreditar. Mas nesse dia os demônios estavam tudo amarrados, não podia fazer nada. Estava tudo paralisado e dominado pelo poder de Deus. Nesse dia era o dia de Deus. Esse dia Satanás não podia fazer nada. E em nome de Jesus Cristo, Satanás no dia de hoje não pode fazer nada na tua vida. E quando ofereceu sua oferta de manjares, já virando para a tardezinha, Elias se coloca na frente e conserta o altar. Ele vai lá, limpa todo lugar, pega as 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e colocou elas, montou o altar, cada pedra no seu lugar, imolou o bezerro, colocou em cima, imolou em cima do altar, e o sangue desceu no altar, e desceu em volta, e ele fez um círculo de um rego em volta do altar, na medida de duas sementes, ou seja, uns 40 centímetros de largura, aquele rego. E falou assim: joga a água agora em cima da lenha e do holocausto. Imagine, irmãos, a água era ouro. Trouxeram quase 300 litros de água, 380 litros de água. Subiram isso em jumento, abriram um corredor entre o povo para subir essa água lá em cima. E levar lá no alto do monte essa água. Falou: joga uma vez, jogaram. Joga mais uma vez, jogaram de novo. Joga outra vez, 3 vezes. Imagina o povo em volta. Falou: meu Deus do céu, nós tanto tempo que nós não bebemos água. Estamos aqui seco nesse sol, rachando, o camarada está jogando tanta água desse jeito. E aí, Elias dobrou o joelho. E a Bíblia diz que não é por muito falar que seremos ouvidos. Com poucas palavras, ele disse: Senhor, manifesta-te hoje, que foi o Senhor que me mandou fazer isso. Foi o Senhor que desafiou esses demônios que estão enganando o teu povo. Manifesta hoje. Diz que quando ele estava orando, veio fogo lá do céu e consumiu o holocausto. E consumiu a água, a lenha, e consumiu também a água que estava no rego. Por quê? Porque a água também tinha sangue. Porque quando derramaram a água sobre o holocausto, o sangue desceu e ficou. Então consumiu também. E não ficou nem pó no chão. E todo mundo gritava: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. 3 pessoas, irmãos, que orou e não precisou colocar fogo no holocausto. Um foi Elias, o outro foi Davi, lá na ilha de Ornã. Quando ele orou, o fogo de Deus veio e consumiu o holocausto. E também Salomão, quando inaugurou o templo, que foram 120 mil sacrifícios em um dia. E quando ele orou, o fogo de Deus veio do céu e consumiu os holocaustos. Será que tinha comunhão com Deus esses homens? Será que Deus mudou? Eu creio que não mudou. Embora aqui era o ministério profético, aqui não era o dom da profecia.
Hoje é o Espírito Santo, irmãos, é que opera, segundo a sua grandeza e segundo o seu poder. O ministério profético acabou. Agora tem pessoas por aí que estão querendo ser profeta do Brasil. Está querendo ser profeta do mundo. E dizendo, olha, Deus me mostrou que vai acontecer e que vai fazer. Não existe mais ministério profético, não. Olha a vida desses homens. A comunhão desses homens. Não profetizava por dinheiro. Não profetizava por posição, não. Eram os mais desprezados. A Bíblia diz lá em Hebreus que eles viviam em cavernas. Eles não tinham lugar para morar. E diz que a terra não era digno deles. E hoje também não mudou. Porque os verdadeiros profetas são desprezados pela elite religiosa de hoje. E os profetas de Deus estão no campo. Como aconteceu lá em Guarapuava, sofrendo perseguição, porque dinheiro não paga o trabalho de ninguém não, irmãos. Ninguém vai para o campo missionário para comer de graça, não, e ficar sem trabalhar lá não. Lá é perseguição. A pessoa dorme entregando a alma e o espírito para Deus. Tem lugar onde o povo é hostil à palavra de Deus. Fala, se eu não amanhecer amanhã vivo, olha, eu estou na glória com Jesus. É um dia após o outro e confiando em Deus. E então Elias desceu ao ribeiro lá embaixo e ajuntou lançar em mão dos profetas de Baal. E cortou a cabeça deles e matou eles tudo ali. Porque o mal tem que ser cortado pela raiz. Quando Deus opera, a operação de Deus é perfeita. Deus não deixa as coisas pela metade, não. Olha, eu estou fazendo oração para você, você vai mancar mais ou menos um mês, depois você vai fazer uma fisioterapia, aí você vai tomar uma injeção assim, daqui 2 meses mais ou menos já vai melhorar as pernas, e depois, isso não é milagre, não. Milagre de Deus é instantâneo. Milagre de Deus é perfeito. Se a pessoa não falava, ele vai falar perfeitamente. Se ele não andava, ele vai andar perfeitamente. Tudo que Deus faz é perfeito. Não tem negócio de meio termo, não. Aí a pessoa vai e larga um cabo de vassoura lá na televisão. Isso é motivo para ficar passando 30 dias. 5 minutos, irmãos, de um programa de televisão. Quantos mil que é? Dá para comprar uma casa. Um dia, um dia que eles passam lá, dá para comprar uma casa para uma pessoa que não tem. E eles têm prazer em ficar repetindo aquilo. Porque largou um cabo de vassoura. Parece que eles não leram que Jesus chegou lá no tanque de Betesda e o camarada estava lá 38 anos, naquela posição, definhando. Com 2 anos a pessoa enrola todo, com 3 anos a pessoa não move mais nada. Esse camarada acho que movia só os olhos e a boca, porque o resto estava tudo travado. E Jesus falou, toma a tua cama e vai para a tua casa. E ele levantou e tomou a sua cama, num dia de sábado. E foi para sua casa. Ele não tinha parente para levar ele lá no tanque, mas ele tinha uma casa. E eu creio que a família dele assustou quando ele chegou lá. Mas Elias não teve sossego, irmãos. Um profeta de hoje, se acontecer um milagre desse, eles colocam ele na cabeça, levam ele para a melhor churrascaria. Hospeda dele no melhor hotel. Eu falei, esse camarada é profeta, esse é de Deus mesmo. Vamos cuidar dele, põe ele no algodão e canudo de Coca-Cola na boca dele, para ele tomar Coca-Cola à vontade. Cuida dele. Dá terno bom para ele, sapato bom. Não. Cada um foi para a sua casa, glorificando a Deus por ver aquela maravilha. E Elias ficou no monte. Dobrou o joelho. E falou com o moço dele, sobe lá no monte e olha lá, o rumo do mar. E orando. E o moço foi e voltou. Falou, não vi nada. Ele falou, volta lá de novo. Foi e voltou. Volta lá 7 vezes, olha lá. Ele foi. Na 7ª vez o rapaz veio. E chegou e falou assim, o que você viu? Eu vi uma nuvem lá. A única coisa que eu vi. Foi uma nuvem lá.
do tamanho da mão de um homem. Irmãos, não era uma nuvem grande com o formato da mão de um homem. Era uma nuvem do tamanho, desse tamanho aqui, ó. Tamanho da mão do homem, desse tamanho a nuvem. Aí Elias falou assim, então desce agora, vai lá, fala com Acabe, para ele aparelhar o carro dele. E voltar depressa para Jezreel, para a cidade. Porque eu estou escutando aqui um ruído de uma grande chuva. Primeiro, irmãos, para o fogo descer no altar. O altar tem que estar cada coisa no seu lugar. Onde é o altar de Deus hoje? O altar de Deus é aqui, ó. Esse é o altar de Deus. O altar de Deus não é isso aqui. Não. O altar de Deus é isso aqui. Agora vamos contar as pedras? Era 12, não era? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Não adianta eu jejumar com a boca e a minha mão. Não adianta eu jejumar com o estômago e os meus pés estão caminhando para o lugar errado. Os meus olhos estão em lugar errado, não. O altar tem que estar na posição que Deus quer. Aí o fogo de Deus vem. Por isso que tem culto por aí, eu comentei até com o pastor Edson essa semana, e eu falei, irmãos, tem culto por aí que às vezes eu fico me sentindo que eu estou desviado. Eu sou tipo um estranho no culto, sabe? E eu fico querendo sair e fico querendo, sabe? Eu falo, meu Deus, eu estou achando que eu fiz alguma coisa contra o Senhor, porque eu não estou sentindo nada. Todo mundo está pulando, e eu não estou sentindo nada. Eu fico achando que o erro está em mim. Aí, às vezes, eu vou naquele barraquinho tão pequenininho, fazer uma visita lá para a família do preso. Aí eu chego lá, tem 2 pessoas, 3. O céu desce todo lá naquele lugar. Deus, Ele tem a sua maneira de operar. Mas Ele quer saber se o nosso altar está na posição para operar. Esses dias eu falei com Deus, falei, Senhor, por que não está acontecendo mais sinais, maravilha, prodígio? Por quê? Nós somos criados com isso, vendo essas coisas. Vendo o Senhor batizar com o Espírito Santo, sabe? Vendo as pessoas falando em língua estranha. Hoje eu dei um susto no povo lá em casa. Eu estava nos propósitos aí com Deus, aí fui comer uma bolacha lá, e Deus me levou nessa passagem aqui. E eu fui orar pelo café, pela bolacha, e deu uma rajada de língua estranha que correu todo mundo lá. Eu falei, até a cachorrinha saiu correndo debaixo da mesa. Cachorrinha que nós temos lá. Eu falei, vocês desacostumaram com a língua do céu, né? Vocês não estão mais falando a língua do céu, não. Vou começar a pôr fogo aqui em cima, que eu moro lá em cima, né? Começar a pôr fogo aqui em cima para descer lá para baixo, para queimar vocês também. Mas o altar de Deus, irmãos, tem que estar na posição. Olha o que aconteceu, irmão. Eu já estou finalizando. Acabe foi, montou na sua charrete, na sua biga, né? Que era uma charrete de guerra. O nome dela era biga. Aquela que era fechada na frente, mas aberta atrás. Atrás do rei ia 2 flecheiros bons. Viu? Flecheiro que matava leão. E não era esses leão cheios de mosquito que nós vemos hoje, não. Era leão mesmo. Os valentes de Davi entrou lá na cova, lá na época da neve, e pegou os leão pela barba lá e tirou para fora e matou do lado de fora. Era leão que era quase do tamanho de um cavalo. Os leão da época. E ele saiu da cidade com o seu cavalo. 2 cavalos, né? Árabe correndo. Os melhores. Os melhores cavalos tinha que ser o cavalo do rei. Não podia ser inferior a nenhum. E os cavalos tinham que ser treinados. Tinha que ser os mais velozes,
que alcançava mais ou menos 70 a 80 quilômetros por hora, aqueles cavalos correndo. E eles não tinham medo de nada, eles rompiam com o rei no meio da guerra. Quando precisava tirar o rei do meio da guerra, eles rompiam no meio da guerra. Eles não queriam saber o que estava na frente. O que estava na frente, eles estavam treinados para passar por cima de tudo. E o rei saiu lá da cidadezinha onde ele estava e veio. Do lugar que ele estava, ele veio, correndo para Gisrael, a cidade. E Elias ia na frente dele. E ele olhando, e Elias na frente dele. Os cavalos dele não passavam Elias. Elias estava sempre na frente. E quando nós líamos lá, está escrito assim, que a mão do Senhor estava sobre ele. Lá está escrito que uns confiam em cavalos, né? E outros em carro, mas nós faremos menção da mão do poder do Senhor, né? Faremos menção do Senhor, do nome do Senhor. Os cavalos não conseguiu passar Elias. E sabe por que isso? Porque Deus estava falando na mente de Acabe. Falou, você lembra de onde eu te tirei? Você está sentado no trono aí por herança. Você não lutou por esse reino. Mas eu te dei como herança. Eu te dei casa. Eu te dei família. E te dei filhos. Te dei roupa real para você vestir. Te dei calçado para você calçar. Você come o que você quiser. Não anda a pé. E olha lá meu servo. A casa dele é a roupa que ele tem. Ele não tem onde morar, mas eu ando com ele nos desertos que ele anda. Ele não tem família, mas eu preencho ele. Eu encho ele de graça e de poder dentro dele. Eu sou suficiente para ele, para preencher ele. E falou, está vendo? Ele não tem roupa para vestir. Come gafanhoto e mel silvestre. Falando na mente de Acabe. Falou assim, ó, mas ele vai andar de branco, de linho puro junto comigo. Porque ele obedeceu a minha palavra. E o seu reino é só isso aqui, ó. Que você está pensando que é alguma coisa, isso não é nada. Jesus é suficiente para nós, irmãos. Há poucos dias eu estava orando, Jesus falou assim, olha, toda plenitude repousa sobre mim. Vem em mim. Jesus falou assim, vem em mim. Convida todos a vir em mim. Para me dar solução de qualquer tipo de problema. Eu não cuidei de você, eu não cuido de você, eu não cuidei da sua família. Não te sustento aqui até hoje. Jesus falando comigo. Então, irmãos, eu não tenho receio nenhum de servir a Jesus. E também não sou desobediente à visão celestial. Já fui pregar em cidade fora daqui de São Paulo. E chegar lá não receber nem oferta. Aí eu ir para a praça. E na praça, eu sentar no banco da praça, e daqui a pouco o camarada chegar com uma marmita e falar, olha, eu ganhei essa marmita, só que eu não estou com fome, eu dei umas colheradas aqui, mas está limpinho, você quer comer? Eu falei, eu quero, porque eu estou esperando a janta que Jesus está trazendo para mim, você está sendo usado para trazer essa janta aqui. Aí no outro dia, 500 quilômetros para vir embora. Eu de paletó, assim, de gravata, eu falei assim, Jesus, eu vou a pé. Porque quem me trouxe aqui foi o Senhor. O Senhor salvou vidas lá, fez coisas maravilhosas, eu vou a pé. Mas não vou pedir nada para ninguém, nem carona, não vou pedir nada para ninguém. E peguei a pista e estou indo embora. Andei mais ou menos 1,5 km para 2 km. Aí o sol já estava quente, eu vi umas canas, né, no caminho. Eu falei, vou pegar uma cana daquela. Subi, quebrei uma cana daquela e estou lá sentado, pus o paletó do lado, né?
Falei, não tem pressa de chegar em casa mesmo? Aí daqui a pouco um cavalo atrás de mim. Aí quando eu virei, o camarada montado no cavalo. Aí perguntou para mim assim, falou, você é crente? Porque ele viu o paletó, gravata. Eu falei, pensei comigo, né? Eu estou tentando ser depois que fizeram comigo, mas ainda continuo sendo ainda. Falei para ele, estou crente. Ele falou, você não quer fazer uma oração aqui na minha casa? Eu falei, vou. Já estou aqui mesmo, né? Vamos lá. E ele com o cavalo na frente e eu atrás, com a cana na mão. E a cana era dele, né? Aí, mas era muita cana, né? Ele não estava ligando com isso. Chegando lá, a esposa dele estava deitada numa cama e magrinha, bem magrinha. E ele falou assim, ora por ela. Eu orei e falei com Jesus. Eu falei, Jesus, tem compaixão dessa mulher, tem misericórdia dela, estenda suas mãos sobre ela. Mas sabe aquela oração que você fala assim, que não tem efeito, não saiu dali do lugar? Aí ele falou assim, vem, vamos, você já tomou café? Eu vi você comer na cana. Eu falei, não, eu tomo. Aí colocou um café lá para nós, tinha uma mulher lá fazendo as coisas, no sítio dele, e eu tomando um café, e de repente ele colocou as mãos na mesa e estalou o olho e começou a olhar para mim assim. Eu falei, meu Deus do céu, será que ele está tendo alguma visão, né? Você pensa logo assim, né? Na hora que eu olhei, a esposa dele passando para ir para a cozinha, para comer alguma coisa. E ele falou, tem mais de um mês que ela não come nada. E nem bebe nada, não bebe água, não bebe nada. E os médicos já mandaram ela para cá para morrer aqui em casa. Eu entendi por que me largaram na rua naquele dia. Aí, no outro dia de manhã, quem fez o café para nós? Quem estava na mesa sentado com nós? Aí ele disse assim, você não vai embora de jeito nenhum. A minha família tem que te conhecer. Veio toda a família. Começou a chegar carro de tudo quanto é lugar. E ouvir a palavra de Deus. E eu indiquei a igreja lá que eu fui pregar a Assembleia de Deus. Falei, vocês vão lá naquela igreja. Congregar lá, vão lá. Eles falaram que ia. Eu falei, amém. Aí ele falou assim, de onde o senhor é? Eu falei, sou lá de Santo André. Ele falou, mas como que você ia embora? Eu falei, eu ia a pé. Ele falou, não vai mais não. Fica tranquilo aí. Aí comemos uns negócios lá depois do almoço. O camarada que trabalhava para ele já tinha ido lá na rodoviária, comprou a passagem para mim aqui. Ainda colocou um dinheiro no meu bolso para me acabar de chegar em casa. E depois de uns meses eu voltei lá na igreja de novo. O pastor me ligou, falou, irmão, vem aqui, você pode vir aqui de novo? Eu falei, vou, irmão, vou sim. Quando eu cheguei lá, eu estou sentado lá no púlpito lá e falando mistério e chorando. Porque eu vi a mulher lá junto com as irmãs cantando. O marido dela lá já de terno, de gravata. Só não estava com a cana na mão, né? Mas estava de terno e de gravata. Então Deus tem um propósito. Deus quer te usar de maneira gloriosa. O ministério do Espírito Santo, irmãos, é maior do que esse da antiga aliança. Jesus falou assim, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando colocar a mão no enfermo, fala assim, você está curado em nome de Jesus. Irmão, nós vamos rogar a Deus e vamos ver, quem sabe vai acontecer. Não, em nome de Jesus. Jesus quer te levantar, Jesus quer fazer você, a sua fé, alcançar as promessas dEle. Mas nós precisamos consagrar nossa vida, precisamos jejuar, buscar a Deus, irmãos. O jejum, sabe o que é que Jesus falou para mim? Eu até falei que eu ia falar com o pastor hoje. Sabe o que é o jejum? É academia espiritual. Jesus falou comigo esses dias, falou, o jejum é academia espiritual.
As pessoas vão para a academia para poder fazer melhorar o corpo, melhorar tal, mas o jejum melhora, você vai fazer músculos espiritual, você vai ficar com força espiritual para lutar, para enfrentar os problemas. É o jejum. O jejum ativa a célula parada do corpo. O jejum emagrece também. O jejum faz a visão ficar boa. Começa a fazer jejum para ver se você não joga os óculos fora. Vocês não repararam que eu sempre uso óculos para ler? Você viu se eu estou usando mais? Eu trago por costume no bolso, mas não estou usando mais. Lá em casa fui usar, começou a doer tudo, eu já joguei para lá. Falei, não quero mais o óculos. Que ativa as células paradas do corpo. O jejum cura, coloca a sua glicose no lugar. O jejum falta energia no seu organismo. Ele come, destrói todo o colesterol ruim. E te dá visão espiritual. Te dá sensibilidade do espírito. Você começa a ouvir a Deus melhor, sabe? Você começa a ver as coisas de Deus. Eu já escutei instrumentos celestiais, irmãos, para a glória do nome de Jesus. Eu já escutei instrumentos celestiais tocar. Visão são constante. Constantemente eu estou na minha casa e estou tendo visão de Deus. Constantemente eu dobro meu joelho ali e estou vendo visão de Deus. Porque eu obedeço aquilo que Jesus me fala. Ou vocês pensam que para entrar num presídio pode entrar de qualquer maneira? Ali é legiões e legiões, irmãos. E quando a gente entra lá, acalma tudo. Você vê aquela tribulação, aquela gritaria, aquela bagunça. Quando a gente chega na gaiola, o negócio vai descendo uma calma assim, ó. Jesus vai entrando nos corações. Daqui a pouco começa a sair um por aqui, por ali. Vai colocar a camisa, vai colocar a calça e vem. Daqui a pouco todo mundo de cabeça baixa. Tudo leão bravo. Está tudo de cabeça baixa. Virou tudo cordeirinho. Tudo de cabeça baixa. Ouvindo a palavra de Deus. Então Jesus te escolheu. Para você fazer a diferença nos dias de hoje. Não é para você ser melhor do que ninguém, não. É para Ele mostrar a glória dEle e o poder dEle na sua vida. Para quando as pessoas olharem em você e falar assim, olha, eu vejo Jesus nessa mulher. Olha, eu vejo Jesus nesse homem. Enquanto eles não veem Jesus em mim, em você, não está bom. Você tem que cavucar, lutar, pelejar até eles enxergar Jesus como fez lá na igreja primitiva. Falou, esse povo é cristão, porque eles pareciam com Cristo. Falava igual Cristo, andava igual Cristo, agia igual Cristo. Esse povo é cristão. Começaram a chamar eles de cristão. Que nós possamos nos esforçar e ser boca de Deus aqui na terra. Esse lugar aqui precisa muito de você. Você foi convocado. Não foi você que escolheu congregar nessa igreja, não, porque tem ar-condicionado, porque tem um louvor bom, tem uns músicos bons, não. Foi Jesus que te trouxe aqui. Para te preparar, porque Ele conta com você como uma ferramenta viva neste lugar, para poder destronar Satanás dessa cidade. E eu já comecei e Satanás vai ter que bater retirada daqui. Vai ter que bater retirada, já está saindo e vai ter que sair de novo. Todos que aparecer, em nome de Jesus, eu declaro que o Ruge Ramos, São Bernardo, vai se render a Jesus. E vai ser liberto por Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor. Passei um pouquinho.